passando por dificuldades. Trabalho que todo pastor acaba fazendo. A família, quando vai bem, geralmente o pastor não é envolvido, né? Mas quando as coisas vão más, sempre o telefone toca: pastor, dá um pulinho aqui em casa, as coisas estão complicadas, estão difíceis, vem aqui nos aconselhar, vem conversar. Esposa chama: vem conversar com meu marido, esse cabra carrancudo aí. A esposa, quando dá problema, o marido chama: vem conversar com a minha esposa, essa mulher está sendo impossível. O pastor Júnior passa por isso, é só eu, né? É só a gente lá. O pastor Júnior não enfrenta essas coisas. Não, muito pelo contrário, é algo muito natural de todo pastor. E eu quero revelar aos irmãos que quando você faz uma dezena desses aconselhamentos familiares, quando você faz uma centena desses aconselhamentos familiares, ou talvez chega até na cifra de milhares desses aconselhamentos familiares, você começa a entender algumas coisas, né? Algumas coisas se sobressaem, algumas verdades acabam vindo à tona. E a maior delas que eu tenho descoberto ao longo dos anos, amada igreja, é que a raiz de quase todos os problemas familiares, quando você sente e analisa com cuidado, você pensa: por que esse casal não se dá bem? Por que essa família não vai bem? Por que esse marido está irado com a sua esposa? Por que essa esposa está irada com o seu marido? Por que os problemas brotam dentro de um casal? Dentro de uma família, dentro de um casamento? Em grande parte, os problemas familiares, os problemas entre marido e mulher, têm na sua origem o tema que vamos tratar agora. Quase todos, 90% ou mais dos problemas, o qual eu sou chamado para tentar resolver entre marido e mulher, se encontram na raiz da amargura. A incapacidade de um marido perdoar uma esposa por uma ofensa, e a incapacidade de uma esposa perdoar o seu marido por alguma ofensa no passado, né? Então você, quando faz o seu primeiro aconselhamento, você não entende muito bem esse conceito, mas você faz o seu segundo, você faz o seu 10º, você faz o seu 100º. Olha, o pastor Manuel talvez chegou a uma cifra, 10 mil, não sei. Espero que não. Mas ele entende muito bem aquilo que eu estou falando. Se você conversar com ele, ele vai confirmar. Todo pastor vai confirmar o fato de que os problemas sempre têm uma só raiz. Sempre uma origem. A incapacidade de perdoarmos ofensas nos cometidas. Sempre a história repete. A esposa começa a catalogar os defeitos do marido, começa a catalogar todas as ofensas, volta lá, às vezes volta antes do casamento, pastor, volta lá atrás, namoro, primeiro namoro: pastor, você não sabe esse homem que eu tenho que lidar na minha vida, né? Se você soubesse, o marido: pastor, se você soubesse essa mulher que eu tenho que aturar, lá atrás ela disse tal coisa, você acredita? E depois ela fez tal coisa. Aí ela senta: mas pastor, você não viu nada. Lá atrás ele cometeu tal coisa, lá atrás falou tal coisa. Não perdoo, não aceito, me magoou, até hoje eu não consegui superar isso. E os problemas persistem porque o casal não entende o conceito da amargura. E Ruth capítulo 1, ele nos revela muito sobre esse tema, né? O capítulo talvez mais forte da Bíblia que trata desse assunto e o efeito nocivo que ele traz para dentro de um lar. O efeito destrutivo que ele cria na vida de uma pessoa que não entende o seu efeito. Não consegue botar o dedo na ferida, não consegue tratar o problema à sua raiz. E acaba deixando que a amargura invade a sua alma e acaba afetando todos os aspectos da sua vida.
Uma família inteira pode ser destruída facilmente quando não se compreende o efeito desse mal na sua vida ou dentro do seu casamento. Então vamos ler, acompanhe comigo, Ruth capítulo 1. Abra aí enquanto eu leio e você pode ouvir enquanto lemos Ruth capítulo 1, que declara o seguinte: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e da sua mulher Noemi, e dos seus filhos Malom e Quileon, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe houve que o Senhor tinha visitado o seu povo e dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada um para a sua casa da sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em sua casa do seu marido. Beijando-as levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sirvam de maridos? Voltai, filhas minhas, ide vós embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu estivesse. Quanto esperança, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. E esperá-los-ei até que vissem a ser grandes. Deitar-vos-eis, pois, eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. A órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos vossos deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu vos ireis, aonde quer que vos pousares, ali pousarei eu. Essa frase é uma das frases mais importantes na Bíblia, é um conceito poderoso, né? O que é que a Ruth declara à sua sogra Noemi? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse versículo é chave para entender todo o livro de Ruth. Onde quer que tu morastes, morarei eu, ainda serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não me seja a morte que me separe de ti. Vendo Noemi que de toda estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes disse: não me chameis mais Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. É a chave para esse capítulo, para entender bem esse capítulo. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque quis, me chamareis Noemi. O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, porque veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas.
Ó Deus, estamos na Tua presença. O meu desejo com tudo que há em mim, que todos aqui hoje possam entender os conceitos ensinados, Pai, na Tua palavra. Eu tenho certeza absoluta que todo marido aqui presente, que toda mulher, toda esposa aqui presente, Pai, colherá grande benefício se entender os conceitos ensinados em Ruth capítulo 1 e aplicá-los na sua vida. Tem poucas verdades bíblicas que vão trazer benefício maior para o crente do que aquele que entende essa verdade e aplica na sua vida e no seu coração. Essas verdades aplicam para jovens até crianças, não mudam. Mas certamente, Pai, com certeza absoluta, incontestável, o casal que compreende, Deus, essas verdades e colocá-las em prática, viverá bem no seu casamento, viverá bem no seu lar, todos os dias da sua vida, se compreenderem o conceito bíblico ensinado em Ruth capítulo 1. Que as suas verdades possam achar moradia no nosso íntimo, na nossa alma. Que a sua palavra hoje, Pai, como ela é uma espada de dois gumes, que ela vá até o fundo da alma de cada pessoa presente aqui e efetua as mudanças necessárias para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Que Ele aumente, que nós diminuímos, Pai. Nós possamos, hoje por meio do Espírito Santo, que Ele sente do nosso ladinho o seu papel, o seu trabalho, e nos ilumine, Pai, para que possamos aprender as verdades contidas neste trecho. Opere e trabalhe no nosso meio, nessa manhã. Pois é em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu imploro todas essas coisas nesse dia. Amém e amém. Como comentei de manhã, vocês sabem muito bem, a esposa faleceu no ano passado, e eu tive que passar na minha vida por uma autoanálise muito grande. Eu não sei como outras pessoas reagem, mas o efeito imediato na minha vida com o falecimento da Diana é que eu fiz um levantamento de toda a minha vida. Nos dias seguintes eu sentei e reavaliei tudo que eu era, tudo que eu tinha feito até então, os meus objetivos. A sua esposa, quando morre de uma forma inesperada, eu sou relativamente jovem, aquilo cria uma transformação muito grande na sua vida. Todo mundo aqui faz planos, todo mundo aqui acha que amanhã vai ser igual a hoje, todo mundo aqui planeja a sua vida, e sempre, se você é casado, uma parte central dos seus planos é o seu cônjuge, óbvio, né? E todo casal aqui planeja coisas para amanhã, planeja coisas para o ano que vem, planeja coisas até a sua aposentadoria, e eu tinha visto a minha vida até o final dela, achei eu. Aí, quando tudo aconteceu, um espaço de 3 semanas e meia, fui dormir um dia um homem casado, acordei no outro dia viúvo, sem esposa, um pai só. E parte do processo do que eu fiz foi uma análise, de todos os meus planos, de tudo que eu tinha feito até então. E eu decidi fazer algumas mudanças. Eu olhei no espelho, se houve algum benefício por meio da morte da Diana, foi isso. Poucas pessoas, eu acho, que param um momento na sua vida, param tudo, e estudam a sua vida, avaliam aquilo que fizeram até agora e de uma forma proposital e concreta decidem que daqui para frente querem ter certeza que estão agindo da forma mais sábia possível. E foi isso que eu fiz. Uma grande avaliação. Inclusive, avaliei, por exemplo, se eu iria continuar ou não no ministério. Não sabia se Deus me queria ainda no ministério, então eu tive que me fazer essa pergunta. A
Particularmente acho que um pastor precisa ser casado. Eu acho que é um conceito bíblico, né? A Bíblia declara nitidamente que tem que ser pastor de uma só mulher, e às vezes a gente acha que essa questão é só para não ter 2 ou 3 esposas, mas de fato o mandamento diz que um pastor necessita necessariamente ter uma esposa, precisa ser casado, né? Então eu particularmente acho que não é possível continuar a longo prazo no ministério um pastor não sendo casado, né? Por ordem bíblica, vamos dizer assim, até por questões práticas, né? Muito difícil o ministério. Você, principalmente como pai só, conseguir conciliar todas essas coisas. Então me perguntei, será que eu vou continuar no ministério, sim ou não? E por meio de oração, eu e a Priscila conversamos bastante, oramos bastante, e eu cheguei à conclusão de que Deus ainda não havia terminado comigo e que eu de fato iria continuar no ministério. Então foi esse nível de decisões, né? Eu decidi, por exemplo, que eu ia melhorar a minha saúde. Tenho muito medo, um pavor muito grande da minha filha se tornar órfã. Então eu falei, olha, Natan, está na hora de você fazer alguns exercícios, né? Estava conversando com o pastor Manuel na entrada e ele revelou para mim que está agora fazendo academia, né? Pastorzinho, nós somos pastorzinho moderno, né? E que a vida dele melhorou, você pode perguntar. Ele disse para mim agora, estou muito melhor fazendo academia, foi o comentário dele. Então eu decidi que eu precisava fazer algumas mudanças na minha vida para melhorar a minha saúde, para ter certeza que eu poderia estender a minha vida, ter certeza, porque eu queria ser o melhor pai possível agora para minha filha. Então foi uma das mudanças, né? Tinha algumas dívidas no passado, algumas coisas não resolvidas. Então voltei lá e sanei algumas dívidas, resolvi algumas coisas, né? Eu não tinha feito um planejamento bem, no caso, no evento do falecimento da minha esposa, e eu percebi que eu fui pego de surpresa. Então sentei com um advogado, por exemplo, e criei alguns mecanismos para garantir o futuro da minha filha, né? Porque se alguma coisa agora acontece comigo, eu quero ter certeza que ela está bem cuidada. E eu não estava preparado nesse sentido, né? Eu não tinha feito algumas manobras legais para garantir o meu futuro e principalmente o futuro dela financeiro. Então foi bom nesse sentido. Fiz uma análise completa de toda a minha vida e fui fazendo mudanças aonde necessário. Nesse processo eu descobri alguma coisa sobre mim mesmo que eu de fato, até então eu não tinha sido sincero comigo mesmo. Algumas coisas que haviam na minha vida que precisavam mudar. E uma dessas coisas foi que eu vinha carregando ao longo dos anos algumas mágoas contra algumas pessoas por eventos ocorridos na minha vida. A Diana, quando faleceu, acordei no outro dia, eu comecei a duvidar do trabalhar de Deus na minha vida, né? Eu e Deus tivemos muitas conversas, porque eu não gostei nem um pouco do ocorrido, né? Não achei, fiquei muito perplexo, porque a Diana, muitos aqui conheciam ela, uma mulher que servia a Deus de todo o coração, uma serva muito dedicada, e eu me perguntava, Deus, eu não estou entendendo, né? Porque de todas as pessoas, você passa na rua e vê drogado, você vê tanta coisa, pessoas vivendo muito bem, a saúde doida, a pessoa quando se droga parece que tem saúde para dar e perder, né, mas você não entende aquilo, Deus, por que você não ceifou a vida daquele ali, né? Drogado, morador de rua, um ladrão, por que você veio ceifar a vida logo na minha esposa? Então eu e Deus tivemos que conversar e eu tive que admitir que brotando dentro do meu espírito estava nascendo uma raiz de amargura, porque eu não gostei do que Deus fez na minha vida. Me identifico com a Noemi nessa história, né? Me identifico com Jó na Bíblia. Li várias vezes o livro de Jó para tentar entender o porquê que Deus permite esse tipo de coisa na vida de um crente, né? E o que eu descobri é que havia coisas na minha vida que não estavam trazendo benefício, que estavam me atrasando, que se eu não tomasse muito cuidado, iriam levar à minha destruição espiritual, emocional. Iriam de fato destruir o meu lar, destruir a minha vida. Então eu tive que confrontar essas coisas que estavam brotando na minha vida, que estavam crescendo na minha vida, estavam invadindo o meu íntimo.
E com cuidado, analisar e tentar entender. Como pastor, quantas vezes eu no hospital não citei Romanos 28, por exemplo, 8:28. Muitas vezes eu sentei na beira de um marido como eu, que acabara de descobrir que a esposa tinha algum tipo de câncer. Coloquei o meu braço no seu ombro e disse: irmão, não se preocupa, não é isso que a gente faz, né, pastor? Direto. Romanos 8:28 garante que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e é chamado de acordo com os seus propósitos, seus princípios. Muitas vezes eu citei esse versículo. Às vezes é muito mais fácil falar essas verdades do que vivê-las, né? Do que vivenciá-las. E eu, como tantos outros no passado, tive que sentar e decidir se as verdades contidas na palavra de Deus são verdades ou são de fato apenas mentiras, historinhas que a gente usa para tentar consolar uma outra pessoa passando por alguma grande dificuldade, alguma grande necessidade na sua vida. Meus amados, o bem da verdade é que a pessoa que permite a amargura a crescer no seu íntimo, seja ela contra o seu cônjuge, contra uma outra pessoa, talvez até fora da sua família, ou principalmente contra Deus, que isso de fato é uma declaração de falta de fé por nossa parte. Né? Nós não acreditamos, a gente lê a Bíblia, mas não acreditamos aquilo que a Bíblia realmente declara sobre Deus. Que Deus nos ama muito, né? Comentamos ontem à noite, Deus nos ama muito, que deu o seu Filho para nos salvar, Deus nos ama muito, que Ele criou um mecanismo pelo qual nós podemos, por meio do sangue derramado do seu Filho, vivermos para sempre com Ele na eternidade. A pessoa que permite a amargura a crescer no seu íntimo, está chamando Deus de mentiroso. Está dizendo Deus, você diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o meu bem, mas quando você permite o falecimento da minha esposa, eu coloco em dúvida essas verdades. Eu não acredito aquilo que a tua palavra revela sobre a sua pessoa. Deus fala, né? Jesus falou, olha, se Deus se preocupa com um pardal e o que ele vai comer, se ele se preocupa com uma andorinha, se ele se preocupa em colocar uma roupa tão linda numa flor que ela excede a beleza de Salomão na sua corte, será que Deus não tem um amor profundo por mim e por você? Você tem que entender o que amargura é. Amargura é falta de fé. A pessoa que cultiva amargura no seu íntimo chama Deus de mentiroso. Não é? Para analisar comigo. Deus, tal coisa aconteceu no meu passado, eu não gostei, e a amargura brota desse sentimento. E quando pararmos para analisar, estamos dizendo que Deus é mentiroso, quando Ele declara que nos ama profundamente, a tal ponto de dar o seu Filho no nosso lugar, que Ele tem grandes planos para a nossa vida, se Ele preocupa muito mais, se Ele se preocupa com um passarinho, se Ele se preocupa com uma flor, será que Ele não se preocupa muito mais com cada um de nós? Mas o que é que acontece? As coisas vão acontecer na nossa vida e coisas acontecem que a gente não gosta, que nós não gostamos. E a gente começa a duvidar desse fato. A amargura é isso. A amargura é porque Deus permitiu algum evento na sua vida acontecer, você não gostou desse evento, então agora você duvida do poder de Deus, você duvida das verdades de Deus e você deixa essa amargura tomar conta do seu ser. Dominar o seu ser. Isso nada menos, nada mais é do que uma falta de fé. Nós não acreditamos de verdade em Romanos 8:28. A gente fala de boca,
Eu, como pastor, usei esse versículo milhares de vezes ao consolar outras pessoas, mas eu confesso que quando chegou a minha vez, foi muito mais difícil do que eu imaginei acreditar de verdade os princípios bíblicos contidos na sua palavra ali, reveladas para me auxiliar nos momentos mais escuros e difíceis da minha vida. Os princípios que nós vamos estudar hoje de manhã, eles não são fáceis, tá bom, de absorver. Eu não vou dizer que é fácil, mas o que eu vou dizer de boa e alta voz é que quando você os compreende, aplica na sua vida, vão fazer toda a diferença no seu lar, no seu casamento, na sua família, em toda a sua vida. Vai revolucionar a forma com que você vive. Então, o que é que está acontecendo aqui? A gente já leu, vocês conhecem muito bem a história de Ruth, Noemi, Orfa, Elimeleque. Veio uma grande fome, Belém, casa de Deus, casa de pão, casa de Deus. E Noemi e Elimeleque decidem sair de Judá, fugir da sua terra para tentar fugir da situação em que a sua terra estava e ir para Moabe. Subentendemos que não foi a vontade de Deus que Elimeleque e Noemi saíssem de Belém, fossem para uma terra de deuses falsos, de gentios, historicamente inimigos de Deus, mas foi o que fizeram. Não tiveram fé o suficiente que Deus iria eventualmente auxiliar o seu povo. Não sei de quem foi a ideia, se foi de Elimeleque, se foi de Noemi, mas ambos discutiram e decidiram sair da terra prometida, sair da sua casa, sair de perto do seu povo, sair da presença de Deus e fugir para uma terra estranha, com um povo estranho, um povo descrente, um povo que não temia a Deus. E a Noemi faz isso junto com Elimeleque, correm para Moabe, chegando lá, fazem algo que judeu nenhum deveria fazer. É algo que Deus proíbe desde o começo, ele fala vez após vez após vez. O judeu não pode casar com não judeu. De fato, é um princípio que o judeu adota até o dia de hoje. O judeu ele é muito incentivado a não casar fora da sua nação, a não casar fora do seu povo. Naquela época era muito mais importante. Deus deixou essa verdade muito clara, essa ordem muito clara para o povo hebreu. Vocês não podem casar, o judeu não pode casar fora do seu povo, fora da sua raça, fora da sua nação. Elimeleque e Noemi chegam lá em Moabe, e a Bíblia não fala exatamente o que aconteceu, mas conversa vai, conversa vem, os seus dois filhos vão para o colégio, acabam conhecendo alguma moça lá, festinha alguma coisa, traz para casa, e a Noemi acaba gostando da Orfa, acaba gostando da Ruth, permitindo o namoro, e não sei, ninguém sabe direito como essas coisas acontecem, e um dia a gente acorda e os dois filhos estão casados com mulheres que não são judias, que não são judeus. Moabitas. A história continua, vocês sabem muito bem, o marido dela morre, ela fica viúva. A Bíblia não fala exatamente o porquê, mas os dois filhos morrem também, a gente não sabe, talvez foi um Covid que passou por lá, e de repente, a Noemi acorda um dia e ela está viúva, que naquela época foi um desastre muito grande. A riqueza da família era transmitida por meio do marido, e as viúvas tipicamente passavam por grande necessidade financeira depois que o marido falecesse. Para piorar um pouco mais, os dois filhos falecem, agora são 3 viúvas morando juntas. Elas não têm herança lá em Moabe, não têm terras, não têm comércio, não têm entradas,
Então ela desesperada, Noemi desesperada, não sabe mais o que fazer, vê a notícia que a fome passou lá em Belém, então ela agora decide voltar para a terra natal dela, para tentar a vida lá. Ela imagina que agora talvez, de uma situação desesperadora, que talvez fosse um pouco menos desesperadora, ela saindo de Moabe e voltando lá para Belém. As duas noras não sabem o que fazer, decidem que querem voltar com ela. E ela, você vê que ela faz uma força muito grande, ela se empenha muito fortemente para que elas não acompanham ela de volta para Belém. Por quê? Porque quando ela aparecer lá, quando a Noemi volta lá com a Orfa e com a Ruth juntas, todo o povo vai descobrir que eles violaram uma norma muito nítida de Deus e permitiram que os seus filhos casassem com mulheres que não fossem judias, né? Que não fossem da nação israelita. E seria para ela mais uma vergonha, seria para ela mais um problema. Né? Então ela fala, no fim a Orfa acaba voltando, ela desiste, ela fala, não, eu acho que eu vou voltar para minha casa, a casa do meu pai, a casa dos meus parentes. A Ruth não, a Ruth bate o pé, fala, não, eu vou te acompanhar, e ela faz essa declaração poderosa, o seu Deus será o meu Deus, né? A sua casa será a minha casa, eu não abro mão, vou junto com você, voltando para Belém. E elas acabam voltando juntas para lá. Ela, quando chega lá, ela não sei, de aparência está diferente, porque a Bíblia declara que toda a cidade fica atônita, que todo mundo fica chocado, né? Não era essa Noemi que saiu daqui, né, com Elimeleque, que estavam bem de vida quando saíram daqui, viajaram de Mercedes, né? Não sei, eles tinham um certo patrimônio, tinham um certo bem, tinham uma certa riqueza, tinham, né, uma certa, né, estavam relativamente bem de vida com 2 filhos, e ela volta 10 anos depois, agora uma pessoa completamente destituída, né? Uma vida completamente destruída, desamparada, desanimada. Nós vemos aqui que a Noemi, ela está tão amargurada que ela chega a falar para todo mundo, né? Ela faz algumas declarações. A primeira coisa que a gente descobre é que ela acaba falando uma blasfêmia para todo mundo. Ela fala, olha, Deus me odeia. Não é isso que a gente vê? Ela fala para todo mundo, não é possível, tantas coisas difíceis aconteceram na minha vida, que eu chego à conclusão, e ela fala para todos os seus amigos, todos os seus parentes, olha, Deus me odeia. Você já passou por alguma coisa na sua vida em que você chegou à conclusão de que talvez Deus, não é possível, Deus, acho que você me odeia pelo que eu estou passando, né? Eu confesso para vocês que quando a Diana faleceu, não entendi aquilo, né? Tenho uma filha que também faleceu em 2010, aos 13 anos de idade, e eu tinha chegado à conclusão no meu íntimo de que a minha cota de tragédia já estava fechada e que ninguém merece perder uma filha e uma esposa também, não é? E podemos passar por alguma experiência em que a gente começa a imaginar que, olha, não é possível, eu acho que Deus me odeia. A gente chega a essa conclusão. A Noemi chega a essa conclusão, né? Ela fala algumas vezes, não é? A gente lê aqui, né, no versículo... o próprio versículo 20, isso, né? 21. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, que o Todo-Poderoso me tem feito mal. A declaração dela. Deus me fez mal. Isso é blasfêmia, porque Deus não faz mal a ninguém, né? Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Tem coisas que para nós são aparentes más, porque Deus está usando elas para nos lapidar, está usando elas de fato para nos melhorar. E porque a gente não entende o trabalhar de Deus é misterioso, né? A Bíblia declara que o trabalhar de Deus é acima do nosso entendimento, a gente não compreende. Ele
rege todo o universo, ele rege todo o mundo. E muitas vezes, quando os nossos planos não se encaixam nos planos de Deus, a gente fica chateado com Deus. Mas o bem da verdade, meu amado, é que Deus te ama profundamente e quer apenas o seu bem. Nunca, mas nunca, mas nunca se esqueça disso. Deus te ama e quer o seu bem apenas. E não, nada que vai te acontecer nessa vida é fora do seu conhecer, é fora da permissão de Deus, é fora do trabalhar de Deus. E Ele declara por muitas vezes na sua palavra que Ele quer apenas o nosso bem, que Ele nos ama muito, que Ele quer coisas boas para nós. Eu creio isso até o dia de hoje. Eu creio que Deus me ama muito, que Ele quer o meu bem, que Ele sempre deseja coisas boas para mim. A Noemi fica tão amargurada que ela vai até no cartório e muda o nome dela. Ela fala para todo mundo: olha, por favor, para de me chamar de Noemi. Meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, que literalmente é amargura, literalmente é amargura. Pode me chamar, né? Ela vai no cartório. Não me chama mais de Noemi, me chama de Dona Amargura, porque eu não mereço. Porque ninguém merece perder o marido, perder os filhos, não nasceu filho, eu não tenho netos, eu não tenho nada. Volto, vou ter que morar numa casa de papelão, não tenho o que comer, não tenho o que vestir, não tenho nem o futuro, só eu, viúva, e aqui a minha nora viúva, e não temos perspectiva de mais nada nessa vida. Deus me odeia. A amargura foi tão grande, tomou conta dela de tal forma, que ela é convicta que Deus a odeia, e ela acorda todo dia com esse sentimento, com essa sensação de profunda amargura. É uma amargura tão grande que afeta tudo que ela faz, tudo que ela fala. Toda a sua existência é ditada por essa situação em que ela se encontra. O livro de Ruth é interessante porque ele mostra, de fato, 3 mulheres, cada uma passando basicamente pela mesma situação, mas cada uma teve uma reação diferente, né? E ao estudarmos a palavra de Deus, podemos absorver essas verdades e ver como nós devemos encarar situações adversas, reveses que passamos na nossa vida que a gente não entende muito bem. E quando reagimos da forma correta, abrimos a porta para o trabalhar de Deus na nossa vida, e quando nos deixamos ser tomados pela amargura, como isso pode ser uma força destrutiva no nosso íntimo, no nosso ser. E o primeiro personagem que a gente estuda é justamente a Ruth. E nós vemos que a reação dela foi completamente negativa àquilo que Deus estava tentando fazer e operar na vida dela. Ela não entende nem um pouco, ela cria uma raiva muito grande de Deus, e ela deixa a amargura tomar conta do seu ser por inteiro. Ela até muda o nome dela. Fala para todo mundo: não me chama mais de Noemi. Foi do cartório, mudou na carteirinha dela, mudou no RG dela, Dona Amargura. De tanta raiva, de tanta bronca que ela ficou com Deus. E nós, quando passarmos por situações adversas, podemos ter essa atitude, podemos ser tomados pela amargura. A gente acorda todo dia com uma nuvenzinha em cima da nossa cabeça, chateado, aborrecido, afeta o nosso casamento, afeta o nosso lar, afeta o nosso emprego, afeta a nossa igreja, afeta os nossos filhos, afeta o nosso vizinho, afeta o nosso cachorro, né? Os efeitos negativos da amargura são cientificamente comprovados. A gente sabe que causa úlceras. Por que uma pessoa tem úlcera, né? Ela tem úlcera porque ela está preocupada com alguma coisa, está amargurada por algum evento que aconteceu no passado. Enxaqueca, né? Se você conversar com o médico, vai declarar que a grande maioria, né, muitos problemas físicos que ocorrem na vida de alguém tem na sua essência, tem na sua raiz um início emocional. E esse início emocional é uma falta de fé de que Deus está agindo na nossa vida, que Deus sabe de todas essas coisas, que no final nós vamos entender, que no final Deus está trabalhando e vai dar tudo certo, mas enquanto não chegamos a essa conclusão, muitos de nós somos tomados pela amargura
E ele tem um efeito profundamente nocivo no nosso ser. E é isso que está acontecendo na vida da Noemi. Ela não gosta daquilo que aconteceu na vida dela, e ela agora acorda todo dia com uma raiva de Deus, porque Deus não fez a vontade dela, porque as coisas não saíram do jeito que ela imaginou que iriam sair, e agora a amargura está completamente tomando conta do ser dela e destruindo a sua vida por completo. Amado, quando não tomamos cuidado, quando não temos plena fé no trabalhar de Deus, ficamos chateados com Deus e com outros que fazem coisas que não gostamos na nossa vida, quando não conseguimos perdoar aquilo que está acontecendo, nos tornamos Noemis. Talvez você entrou nessa igreja hoje, se identificando muito com a forma que a Noemi vivia a sua vida. Talvez você acordou hoje, a primeira coisa que veio à mente foi alguma coisa que te aconteceu no passado que você não gostou, que até o dia de hoje você investe uma certa parte do seu dia remoendo aquilo no seu íntimo. Talvez você acordou hoje relembrando algum evento, algum mal que alguma pessoa que você ama, ou amava, um conhecido, um parente seu, fez para você. Eu conheço muitas Noemis hoje na minha vida. Você conhece alguma Noemi? Uma pessoa que é dominada por algum revés que aconteceu no seu passado. E a pessoa simplesmente não consegue perdoar aquele mal que lhe foi feito. Quantos maridos hoje não têm um bom casamento porque a esposa lhe ofendeu lá no passado? Te ofendeu no ano passado, te ofendeu na década passada, te ofendeu há 20 anos atrás, te ofendeu há 30 anos atrás, e até o dia de hoje você relembra a sua esposa aquela ofensa. Quantas esposas nessa semana relembraram seu marido de alguma ofensa lhe feita no ano passado, na década passada? Há 20 anos atrás. Essa amargura rouba a sua paz. Rouba os benefícios que Deus quer trazer no seu casamento. Suga a alegria que deveria existir no seu lar. Suga a plena alegria que deve existir na vida de cada um de nós. Se você não acordou hoje, desceu da cama e deu um salto, assim, uns pulos, e falou assim: eu sou salvo em Jesus Cristo, eu vou ter vida eterna, eu vou viver para sempre no céu com Deus. O que mais pode acontecer na nossa vida que vai roubar essa certeza, esse presente, esse futuro glorioso? Mas nós, quando acordamos e somos incapazes de perdoar pessoas no passado, que nos fizeram algum mal, de perdoar Deus por ter feito alguma coisa que a gente não gostou, e deixamos essa ira crescer no nosso ser, e deixamos essa amargura dominar a nossa alma, dominar a nossa vida, dominar o nosso ser, perdemos todos os benefícios de sermos crentes. Deus quer para você uma vida e uma vida em abundância, sabia? Jesus fez essa declaração a cada crente. A vontade de Deus para a sua vida perfeita é que você viva, meu amado, mas não só viva mais ou menos, sabia? Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Que você acorda todo dia feliz e alegre, contente, na certeza que Deus te ama e quer boas coisas para você, aconteça o que acontecer,
Imagina comigo por um instante essa verdade quando Deus fala: todas as coisas cooperam para o seu bem. Até na minha vida, quando no dia 3 de maio do ano passado eu estava à beira de uma cova e ali o corpo da minha esposa enterrada, até naquele dia, até naquele momento, Deus me ama. E até aquele evento vai trazer algum bem na minha vida. Porque Deus não é mentiroso. E Ele declara que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Agora, o que atrapalha esse processo, o que rouba a nossa paz, é quando nós permitimos a amargura invadir o nosso ser. A gente não gosta do que Deus faz. Quando a gente não consegue perdoar o nosso cônjuge. Quando a esposa não consegue perdoar o marido por algum mal feito lá atrás. Quando o marido não consegue perdoar a esposa. Talvez você hoje trouxe uma amargura, talvez um empregador no passado que lhe fez algum mal, né? Eu tive que passar por esse processo na minha vida. Tinha pessoas que eu emprestei dinheiro lá atrás, que não me pagaram, pessoas que eu nunca imaginei. Criou uma dificuldade depois para mim, e eu tive que reconhecer na minha vida que foi me cometido ofensas que eu nunca tinha perdoado essa pessoa. E quando aquela pessoa vinha à mente, eu ficava com uma raiva, né? Tem eventos ou pessoas hoje na sua vida, quando vê à mente, você fica com um pouco de raiva, estraga um pouco o seu dia. Você estava alegre, mas aí você ouve aquele nome, você pensa naquela pessoa e você cria um pouco de raiva. Emprestei dinheiro para aquele fulano, ele nunca me pagou. Você já conversou com alguém que, sem perceber, quase toda vez que você conversa com aquela pessoa, levanta algum evento do passado que não gostou, remoe aquele evento e vocês dois estão chateados até o fim da conversa, né? O fulano, só queria dizer que o fulano, sabe, disse alguma coisa para mim lá atrás que eu não gostei, até hoje, nunca mais vou perdoar aquela pessoa. O meu marido lá atrás, você acredita que ele falou para mim? Ele falou tal coisa, eu nunca perdoo. Então, né, cria uma raiva, um rancor, uma angústia, a gente faz até uma careta, né? A amargura rouba a nossa paz. A amargura destrói o relacionamento entre marido e mulher. Algo que Deus criou para ser motivo de grande alegria. Esse processo é destruído quando o marido não consegue perdoar a esposa por ofensas cometidas, quando a esposa não consegue perdoar o marido por ofensas cometidas. E eu, meus amados, nesse processo, sentei um dia e fiz uma lista de todo mundo no passado, obrigado, de todo mundo no passado que me ofendeu e que eu de fato nunca tinha perdoado. Particularmente, se você emprestar dinheiro de mim e não pagar, é difícil para me perdoar, sabia? Pessoas me procuram, né? Um colega meu me procurou, me ajuda a comprar minha casa, eu vou repagar, pode ficar tranquilo, tá chegando o 13º, né? Fui no banco, eu mesmo peguei dinheiro emprestado, dinheiro que eu não tinha, para emprestar para esse colega, comprou a casa própria, fez a vida, fez o pé de meia, sabe do quê? Esqueceu de mim. E eu, por muitos anos, nutri uma raiva daquele homem. Aquilo roubou a minha paz. Tive que voltar no passado. Um membro de uma igreja, uma vez, eu estava construindo outra igreja, precisávamos de alguém para morar no terreno durante a construção, para que não roubasse material, etc. A pessoa morou 2 anos de graça, não pagou nada. Quando saiu, entrou com processo trabalhista contra mim. Nutri uma raiva daquele homem a minha vida inteira até agora. Ele entrou com processo trabalhista e perdeu o processo.
Aí ele foi no portão da minha casa um dia, ele era vigilante, andava armado, bateu no portão e falou assim, bem alto, eu não estava em casa, só a minha esposa ouviu. Quando eu te ver na rua, eu vou te matar. Ele falou. Você sabe o que eu tive que fazer? Eu fiz uma lista de todo mundo que me ofendeu a minha vida inteira. Pessoas que roubaram a minha paz, que eu não tive plena paz, que eu acordava, investia parte do dia remoendo aquele evento, nutrindo raiva daquela pessoa, e não entendendo que tudo isso me fazia um mal tremendo, não era a vontade de Deus e que eu tinha a obrigação de perdoar todo mundo que me havia ofendido durante toda a minha vida. E eu fiz isso. Achei a pessoa no Facebook, mandei um recado, falei, meu irmão, você quer saber de uma coisa? Eu preciso admitir que durante muitos anos eu nutri uma raiva contra você, mas a partir de hoje eu paro, eu não perco mais um segundo da minha vida nutrindo amargura contra a sua pessoa. O problema é que muitas vezes a gente acha que quando perdoamos alguém que nos faz mal, que a pessoa está sendo beneficiada de alguma forma, mas isso não é verdade, igreja. Você sabe a única pessoa que sofre quando não perdoamos o mal feito no passado? A única pessoa que sofre é você mesmo. A gente pensa, quando a gente passa parte do dia falando, Deus, eu quero que você mande um raio na vida daquela pessoa lá. Aquele cabra é muito ruim, não merece. Deus, por favor, fura o pneu dele, né? Faça algum mal. Que venha o câncer na vida dele. Você sabe a única pessoa que está sofrendo? Sou eu mesmo. A pessoa está lá, ela não está nem aí. Quantas vezes o membro da igreja já não procura e falou, olha, pastor, você quer saber? Domingo passado, mês passado, eu já tive membro falar o seguinte para mim, no ano passado você entrou um dia na igreja e não me cumprimentou, pastor. Eu estou com raiva de você até hoje. Eu nem sabia do ocorrido, não tinha a mínima ideia. Se ela tivesse me dito no dia, pastor, vem cá, você me ofendeu porque entrou na igreja e me cumprimentou, eu ia com todo prazer me desculpa, irmão, me perdoa, deixa eu te dar um abraço, esquece isso, não foi intencional, e a pessoa ia ficar bem. O membro perde um ano da vida dele se preocupando com isso, nutrindo essa raiva, nutrindo essa amargura, quando eu nem sabia que havia lhe cometido esse mal. A única pessoa que sofre por falta de pedir perdão somos nós mesmos. Não adianta o tamanho da raiva que você acorda todo dia. E eu sei que tem gente aqui falando, não, mas pastor, você não conhece o meu marido. Né? Pastor, você não conhece a minha esposa. Pastor, você não conhece o meu pai ou a minha mãe. Você não conhece tal pessoa que me fez tal coisa. Se você soubesse, se você entendesse o tamanho do mal que aquela pessoa me fez, você jamais ia pedir que eu perdoasse aquela pessoa. Meu amado, eu entendo sim. Eu compreendo sim. Mas o que eu estou pedindo não é para o bem da pessoa que te ofendeu. Você não está fazendo bem para aquela pessoa. Você está fazendo bem para si mesmo. É para você que você está fazendo bem. E é absolutamente necessário para que você possa seguir o resto da sua vida bem. E eu percebi naquele momento, ao analisar minha vida e voltar no passado e lembrar de todos os maus me feitos, que se eu fosse viver o resto da minha vida bem, eu tinha que perdoar 100% de todas as pessoas no meu passado que me fizeram todo e qualquer mal. O problema da Ruth é que ela nutriu raiva contra Deus e essa raiva estragou toda a sua vida. E na sua essência, o que ela demonstrou foi uma falta de fé, de que Deus está no controle, de que Deus nos ama, de que Deus quer o nosso bem, que no final, todas as coisas
vão dar certo para aquele que ama Deus e é o seu filho. A primeira reação que nós vemos aqui de uma pessoa que passou por grandes dificuldades é a Ruth, e ela deixou que essas dificuldades trouxessem muita amargura na vida dela e destruísse todo o seu bem. Todo o bem que Deus queria fazer na vida dela, toda a alegria que Deus queria trazer, e no fim, se ela soubesse o fim da história, que a Ruth ia acabar tendo um filho e que esse filho estaria na linhagem do próprio Jesus Cristo e que a história ia terminar bem no final. Imagina todos os dias que ela perdeu da sua vida afundada na amargura, quando o final da história ia ser uma história linda, bonita, maravilhosa, fantástica. Mas ela perdeu dias, se não anos da sua vida, dominada por uma amargura que destruiu e roubou toda a sua alegria. Amargura, meu amado, ele tem apenas um efeito na nossa vida. Certo? Amargura traz apenas tristeza. Amargura rouba a nossa paz. Amargura rouba os benefícios do nosso casamento. A amargura destrói a alegria que Deus quer trazer na sua vida. O segundo efeito da amargura nós vemos na vida da órfã. A órfã, ela acaba voltando para os deuses falsos, né? Nós sabemos que os deuses eram terríveis, dos moabitas, inclusive eles sacrificavam seus filhos para os seus deuses, eram deuses falsos. Infelizmente, a órfã ela toma a decisão errada. A Noemi, quando ela faz essa declaração, o seu Deus será o meu Deus, ela está dizendo que ela não acredita mais nos deuses dos moabitas, que ela não quer voltar para Moabe, mesmo se a vida dela for mais fácil lá, mesmo se ela poder voltar para a casa dos parentes. Ela hoje entende que o único Deus verdadeiro é aquele Deus que habita em Israel, e ela agora entende o Evangelho, ela compreende esse Deus, e ela agora se volta contra os deuses falsos de Moabe, e ela agora quer que o único Deus verdadeiro seja o Deus dela. Né? A órfã acaba abandonando a sua fé, como nós vimos ontem. Algumas pessoas, quando reveses acontecem na sua vida, ficam perplexos, não sabem como reagir, não acreditam mais em Deus, não acreditam que Deus as ama e quer coisas boas para elas. E quando estão na beira do cemitério naquele dia, ou estão no hospital, tomam uma decisão, e eu já vi muitos crentes fazer isso, e a amargura os leva para a escuridão. Rejeitam Deus, não querem mais saber daquilo que Deus ensina na sua palavra. O primeiro efeito nós vemos na vida de Ruth, ela é dominada pela amargura, ela se entrega completamente e ela deixa a amargura ditar o ritmo de todo o dia dela. Ela todo dia agora vive em tristeza, ela vive na miséria emocional, vive na raiva, vive na amargura, porque ela de fato não tem fé o suficiente para acreditar nas verdades que Deus coloca na sua palavra. A terceira reação que nós vemos dessas três mulheres é a reação de Ruth. A Ruth, meus amados, passa por exatamente a mesma coisa da Noemi. Agora ela, um pouco diferente, porque ela não perdeu marido e filho, mas talvez um pouco pior, porque a Ruth nunca teve filho, né? E toda mulher aqui sabe muito bem como é importante para a mulher ter filhos, como isso é essencial. E não existe uma mulher aqui, ninguém aqui conhece uma mulher que não pôde ter filhos no seu casamento, que não sente essa perda, né? Que não sente uma certa tristeza por não poder ter filhos. Então, a Ruth aqui passa pela mesma situação da Noemi, porém, nós vemos que o efeito na vida da Ruth é completamente ao contrário. Ela não é tomada pela amargura, ela não deixa a amargura tomar conta da sua alma. A Ruth acorda todo dia e fala: eu dou graças a Deus que alguém veio para a minha casa, que alguém veio para a minha terra, para falar do único Deus verdadeiro, e ela agradece todos os dias da vida dela pelo que ela tem. O conhecimento do único e suficiente Deus verdadeiro, do seu Filho Jesus Cristo. Ou
Você sabe que o livro de Ruth, muitas pessoas pensam que o livro de Ruth é um livro romântico. Ele não é. Ele não é um livro romântico. O livro de Ruth, de fato, é uma história fantástica sobre o tamanho de uma fé, o tamanho de uma fé de uma mulher e a dedicação que ela tem para com Deus. E a decisão dela, mesmo em meio a uma situação muito adversa, muito difícil, que ela se joga plenamente nos braços de Deus e fala: Deus, eu não entendo, eu também não gosto daquilo que me acontece, mas eu, Deus, vou acreditar. Deposito a minha fé em Ti. E aconteça o que acontecer. E ela faz essa declaração tão poderosa. Noemi, o seu Deus é o meu Deus, e eu nunca mais volto atrás. E eu vou acreditar com tudo que há em mim, que eu mesmo não entendendo, que eu mesmo não gostando, eu não vou deixar essas circunstâncias afetar a minha fé, eu não vou deixar essas circunstâncias trazer para dentro da minha alma uma raiz de amargura, mas eu vou acreditar que aconteça o que acontecer, Deus está no controle, Ele me ama, e tudo que me acontece, no final, está no plano de Deus e vai me trazer benefício. 3 mulheres e como elas reagiram às mesmas circunstâncias, cada um tomando uma decisão muito diferente uma da outra. E lições poderosas que nós podemos aprender e aplicar na nossa própria vida. Nós vamos ser Noemis e nós vamos se entregar à amargura. Nós vamos acordar todo dia com raiva de Deus e de outros e deixando que essa amargura rouba a nossa paz, tira a nossa alegria, destrói o nosso casamento, destrói o nosso lar. Ou nós vamos acordar todo dia como a Ruth, que decidiu ver os benefícios que Deus a trouxe todo dia, que decidiu depositar a sua fé plenamente em Deus e acordar todo dia dizendo: eu não entendo por que Deus permitiu essas coisas, mas eu creio nesse Deus e creio que Ele me ama e creio que Ele quer o meu bem e creio que mesmo eu sendo viúva, mesmo eu não tendo filhos, Deus no fim quer o meu bem e vai trazer os seus planos a fluir na minha vida. E eu, no mínimo, tenho vida eterna por meio do seu Filho, Messias prometido. Inclusive, o próprio Messias veria pela linhagem da Ruth. Ela fez parte da linhagem do próprio Messias. E a fé dela é tão profunda que estudamos a vida dela, relatamos a história dela até o dia de hoje. 2 reações completamente opostas às mesmas circunstâncias. Amada igreja, o que é que você vai fazer? No dia da dificuldade, você vai se entregar à amargura e deixar que ele te destrua? Ou você vai ter a fé de Ruth e acreditar: olha, eu não estou entendendo, eu não estou gostando, eu não estou compreendendo, mas eu não vou deixar absolutamente nada instalar uma raiz de amargura no meu ser, no meu íntimo, na minha alma. E eu vou viver todos os meus dias acreditando que Romanos 8:28 é uma declaração divina vindo de Deus para me ajudar a entender as circunstâncias que ocorrem na minha vida. E que Deus não mente. E que Ele sabe de tudo que acontece na minha vida. E quer sempre o meu bem em todas as circunstâncias. Feche os seus olhos comigo, por favor, amada igreja. Abaixa a sua cabeça, todos de olhos fechados, cabisbaixos. Talvez você veio hoje para a igreja, e se você for bem sincero, existe hoje no seu íntimo
amargura como houve com a Noemi. E quando você para olhar, quando você para analisar com cuidado, você percebe que essa amargura está estragando o seu casamento, está estragando o ambiente no seu lar, está tirando a sua paz, está roubando a alegria que Deus quer te proporcionar todos os dias da sua vida. Eu hoje quero fazer um desafio a todos aqui presentes. Quantos teriam a coragem de dizer: olha, eu vou perdoar toda a pessoa que já me magoou, que já me maltratou, que já me fez mal no meu passado? Meu amado, estou pedindo isso porque eu passei por esse processo e hoje olho para trás e vejo como ele foi profundamente benéfico na minha vida. Depois da minha salvação, não há uma decisão mais importante que eu já tomei na minha vida do que dar um ponto final em toda a amargura que existia no meu ser. E hoje eu ando para cima e para baixo, como se alguém tivesse tirado um peso de 50 quilos das minhas costas. Hoje, meus amados, eu sou um homem muito mais alegre, sou um homem muito mais contente, porque eu não perco um minuto da minha vida remoendo e revivendo eventos do passado que eu não gostei. Eu e Deus, nós conversamos muito. Deus sabe muito bem. Eu falei muito para Deus. Deus, eu não gostei do ocorrido. Mas naquele dia, eu decidi que Romanos 8:28 não é mais letras escritas na minha Bíblia, mas é um conceito que habita no meu ser. Todos os dias da minha vida. Eu quero, meu amado, te desafiar a tomar a mesma decisão que eu tomei em maio do ano passado. Não vou mais duvidar de Deus. Não vou ser uma Noemi. Eu vou ser uma Ruth. E eu vou olhar o bem que Deus me faz, eu vou concentrar nas coisas boas, eu vou celebrar as coisas bonitas que Deus faz, e eu vou aceitar as coisas difíceis com a mesma fé, com a mesma gratidão, acreditando que Romanos 8:28 é verdade e se aplica na minha vida e no meu coração. Quantos, por levantar sua mão hoje, diria: pastor, eu vou perdoar todo mundo que me ofendeu, meu marido, começando com meu marido, começando com a minha esposa. Eu vou até o fim do dia perdoar a Deus por coisas que, de fato, meus amados, não é questão de perdoar a Deus, porque Deus te ama muito e tudo que Ele permite na sua vida, no final, será para o seu bem, mas precisamos de fato pedir perdão pela nossa falta de fé. Vamos deixar bem nítido o que precisa acontecer aqui. Eu vou pedir a Deus perdão pela minha falta de fé no seu trabalhar. Mas a partir deste dia eu deixo tudo isso aqui, porque eu quero viver uma vida 100% ausente de amargura no meu ser, na minha alma. Quantos tomam essa decisão nessa manhã? Levanta bem alto a sua mão. Eu vou perdoar todo mundo que me ofendeu, não vou perder mais nem um minuto com isso, e hoje, a partir de hoje, eu sou uma Ruth, não sou mais uma Noemi. Levanta bem alto a sua mão nessa manhã. Amém, meus amados. Muitas pessoas. Você vai olhar para trás desse dia e perceber que você tomou uma das decisões mais importantes em toda a sua vida.
E fica aqui o desafio para todos: nunca mais permita que a amargura habite o seu ser. Não é o que Deus quer para você. Mas que nós nos espelhamos na vida de Ruth. Não deixa mais o espírito da Noemi habitar no meu íntimo. Ó Deus, obrigado pelas decisões tomadas hoje. E eu sei por experiência própria, Pai, dos enormes benefícios que ocorrem na vida do crente, que decide abrir mão de toda amargura, que decide perdoar toda ofensa, que decide entender no seu ser que tudo que nos acontece está dentro do conhecimento e permissão de Deus. Um Deus que nos ama profundamente e garante e promete que, por mais difícil que seja entendermos, que todas as coisas que nos acontecem têm um propósito maior. E será de alguma forma ou outra no final para o nosso bem. Te agradeço, Deus, por ter me trazido um ponto na minha vida que eu precisava enxergar esse mal no meu próprio ser e tomar essa decisão por conta própria, e hoje entendendo todos os benefícios que me são proporcionados. A partir do momento que eu não perco um minuto da minha vida nutrindo raiva de outros, muito menos de Deus. Que eu possa até o fim da minha vida viver com essa paz hoje que sinto no meu íntimo, Pai. Uma alegria que só pode ocorrer na vida daquele que de fato consegue perdoar todas as ofensas lhe cometidas, entregar o rumo da sua vida de verdade, plenamente nas mãos de Deus, e acordar todos os dias agradecendo pelas coisas bonitas e boas que gostamos e agradáveis, como também as coisas difíceis de entender. Mas sempre, Pai, acreditando que Deus me ama e quer o meu bem, aconteça o que acontecer. Que essa realidade seja verdade em todas as vidas presentes aqui hoje. Amém e amém.